Então, vamos seguir agora das complicações próprias da diabetes, tá? As complicações da diabetes, entre as principais, porque existem muitas complicações, né? Mas são a hipoglicemia, a hiperglicemia e a cetoacidose, tá? Depois a gente pode falar de algumas complicações que são mais secundárias, né? Mas que não vão ser aquele quadro agudo, com risco de vida, né? Enfim. Então, a hipoglicemia. Tudo que termina em hipo é porque está diminuído, né? Porque é menor, porque é pequeno, porque é menos, tá? Então, hipoglicemia é uma queda da glicemia normal que deveria ter no organismo, certo? Então, quando a gente lembra lá o que a gente estava falando ali no outro vídeo, a gente está falando de queda de energia, certo? Se eu não tenho energia, o que vai acontecer? Uma depressão do nosso sistema nervoso, uma depressão da oferta de oxigênio e logo ela tende a levar a um coma, todo um quadro, né, de depressão, assim, né? Depressão no sentido de queda, tá? Então, olha lá, a hipoglicemia ocorre pelo nível muito baixo de glicose no sangue, níveis plasmáticos inferior a 50 miligramas por decilitro. Lembra quando a gente falou dos valores de referência? Por isso que eu tenho que saber, senão esse 50 não me faz sentido. O valor de referência em jejum é de 70 a 100 miligramas por decilitro, certo? Normalmente as pessoas ficam ali em torno de 90, né? Se tem um bom controle glicêmico, tá? Então, quando a pessoa está abaixo de 50, a gente já considera que está hipoglicêmico. Pode ser causada por insulina demais, então tem aquela glicose circulante da alimentação e uma produção excessiva de insulina, né? Logo a insulina fica ali captando aquela glicose, mas sobra insulina no organismo, então ela vai tentar estocar tudo que aparece, né? Ela não tem seleção. Ou alimentação de menos. Se entra pouco alimento, a insulina também vai ficar circulante sobrando, tá? Exercícios não habituais. Então, por exemplo, aquela pessoa que já é diabético e ela vai lá e faz uma atividade física que ela não está acostumada a fazer. Toda atividade física envolve queima de energia. O que é isso? Glicose armazenada, né? Então, para o diabético, não é legal. Ele tem que fazer atividade física, sim, mas ele não pode, de repente, resolver que vai começar a correr, tá? Vômitos e diarreia, porque ele vai perder muito, né, eletrólitos. O álcool vai ajudar na hipoglicemia também, né? E existem outros fatores aí que são menos comuns, tá? Os sintomas comuns da hipoglicemia: turvação visual, né? Então não enxerga direito, fica um pouco embaçado. A cefaleia, que é a dor de cabeça. Lentidão de raciocínio. Olha só o que eu falei para vocês, hipoglicemia é uma depressão, né? Então tá caindo, ó. Lentidão de raciocínio, sonolência, dificuldade de concentração, irritabilidade, confusão mental, né? E aí a pessoa se perde até em datas, em horários, né? Convulsão, perda de consciência e pode levar até o coma. Sintomas adrenérgicos, né? Sintomas adrenérgicos é aquele que o nosso corpo coloca para fora. Sudorese intensa, então aquele suador, né? A palidez, porque você não está conseguindo fazer um bom transporte de oxigênio, né? A gente começa a ficar pálido, vai ficando branco, né? Tremores, palpitações, taquicardia, coração acelerado. E aí, lembra da tabelinha dos sinais vitais? O que é uma taquicardia? Frequência cardíaca acima de 100. Ansiedade, fome e parestesia, né? Parestesia é aquela alteração na sensação nervosa, né? Então, por exemplo, é tipo aquela sensação de formigamento, quando a gente senta em cima de uma perna, por exemplo, daqui a pouco a gente não sente aquela perna, fica aquele formigamento, assim, que a gente fala, ai, tô com cãibra na perna, né? É uma parestesia, tá? Porque é uma sensação de anestesia, na verdade, né? A gente mexe e não sente, de repente, aquela localização, tá? Suspeita de hipoglicemia, então, quando a concentração plasmática de glicose em jejum está abaixo de 70, a gente tem que achar estranho. Sugestivo de hipoglicemia, quando a concentração plasmática em jejum está entre 50 e 70, né? E o indicativo de hipoglicemia é quando a concentração plasmática está abaixo de 50. Aí, com certeza, é uma hipoglicemia, tá? Se está abaixo de 70, a gente já fica atento. Então, a hipoglicemia é a complicação aguda mais comum associada ao diabetes. A maioria dos pacientes tratados com insulina vão sofrer de hipoglicemia. Então, tem todo um período de adaptação
dose certa, horário certo, alimentação correta, porque se ele toma insulina nos horários certos sempre, mas ele não come nos horários certos, fica um bom período sem se alimentar, por exemplo, ele vai passar mal, ele vai ter uma crise hipoglicêmica, porque ele aumentou a quantidade de insulina, né? Insulina injetável aí no caso, né? Ele aumentou a quantidade de insulina que entrou no organismo, não tem alimento, não tem glicose, vai dar uma hipoglicemia, certo? Ou o contrário, né? Aquele paciente que come, mas ele não está fazendo a injeção adequada de insulina, também vai acabar passando mal. 10% dos pacientes terão algum episódio grave de hipoglicemia. E isso acaba levando muitos deles a desistir do tratamento ou ficar com medo do tratamento com insulina injetável por causa das crises de hipoglicemia. O tratamento, então, da hipoglicemia, né, se é uma crise leve a moderada, com a consciência preservada, né, vai ser administrado hidrato de carbono de absorção rápida, né, que é um suco de laranja com uma colher de sopa de mel e 4 colheres de chá de açúcar, né, e após vai se oferecer uma dieta indicada. Então, a gente tem que ofertar uma alimentação e esse hidrato de carbono de absorção rápida é um suco bem calórico, bem rico em glicose, tá? Se é uma crise grave, com torpor, né? Torpor é aquela queda de inconsciência, convulsão ou coma, aí vai ter que ser administrado umas 5 ampolas de glicose hipertônica, se ele ainda tiver alguma coisa de consciência, né? Senão a gente não pode administrar. 20 a 50 ml de glicose endovenoso, né? Endovenoso, então, é que vai ter por acesso venoso, né? E vai ser administrado soro glicosado a 5% correndo, né, para poder aumentar essa glicose circulante. Uma dessas possibilidades, certo? Uma complicação, então, hiperglicêmica. O hiper é o grande, certo? Quando a gente fala em hipermercado, a gente pensa no big, no Carrefour, não é? Tudo que é grande, né? Então, hiperglicemia vai ser quando a gente está falando que tem um aumento, uma grande quantidade de glicose circulante. É o oposto da hipoglicemia, ocorrendo quando o corpo tem açúcar demais no sangue. Pode ser causado por insulina insuficiente, excesso de alimentação, e eu vou fazer uma correção, né? Ali atrás eu fui fazer um comparativo, eu falei que o cara que come demais e continua e não está injetando insulina na hipo, não, tá? O cara que come demais e não está fazendo injetando insulina adequadamente, nas doses adequadas, né? Ele vai fazer uma hiperglicemia, certo? Muita glicose circulante sem insulina para fazer captação. Inatividade, que é o sedentarismo, né? Doença, estresse, isoladamente ou em conjunto, né? E em conjunto quer dizer, por exemplo, quando a gente sofre um infarto, por exemplo, é uma situação de estresse metabólico, né? Teu corpo entra em estresse, tá? Ali é uma hiperglicemia, tá? Corrijam só o slide. Sintomas comuns, então, da hiperglicemia: cansaço, visão borrada, muita glicose circulando, certo? Vômitos, vermelhidão facial, né? Aquela dor abdominal. Imagina aquele melado todo circulando, né, no teu organismo. E pensem comigo, essa glicose que está circulante, que está nos nossos vasos sanguíneos, se ela está dentro do vaso, é porque ela não foi captada para lugar nenhum. Ou seja, ela não está sendo usada em lugar nenhum. Ela está ali só atrapalhando, tá? A pele fica seca, uma inquietude, pulso rápido, respiração profunda, né? Vai começando a ter uma dificuldade respiratória, né? Podendo apresentar pressão baixa, hálito de maçã e progredir para o coma. Hiperglicemia, tá? O tratamento, então, da hiperglicemia. Me desculpe o slide ali, né? Eu quis manter o padrão, aí só corrijam, tá? O tratamento do quadro de hiperglicemia baseia-se na administração de insulina, conforme o nível de glicemia plasmática, tá? Então, o paciente que está com a glicose muito elevada, eu tenho que, na hora, tenho protocolos de administração de insulina, né? De acordo, e o tipo de insulina, se vai ser uma ação rápida, nesses casos, claro, né? Para a gente poder injetar no paciente para fazer converter isso, né? Para essa insulina dar conta de captar essas glicoses circulantes. Outra complicação, e que é bem grave, é a cetoacidose metabólica.
o descontrole do diabetes do tipo 1, que requer tratamento de emergência, e esse paciente vai para UTI fazer controle, tá? Então, no diabetes tipo 2 é menos frequente e surge em situações de estresse intenso, né? Então, quando tem uma infecção muito grave, quando tá ocorrendo um infarto, tá? Se não, ela é uma complicação própria da diabetes tipo 1, tá? Não tem produção de insulina. Olha lá, o quadro clínico resulta da diminuição brusca da secreção de insulina, tá? Então, na diabetes tipo 1, né? Normalmente, quando vai se desenvolver, chegar no diagnóstico, vai ser uma fase aguda ali em algumas semanas, essa criança normalmente vai desenvolver os sintomas da cetoacidose metabólica, que é quando vai acabar se levando ao diagnóstico da diabetes, tá? Aqui tem toda uma descrição da fisiopatologia, de como acontece, o que está acontecendo, e aí depois é bacana que vocês leiam aqui todo o passo a passo da cetoacidose metabólica, tá? O que está acontecendo ali no organismo, para vocês entenderem, então, todas as alterações que ocorrem, tá? Fica mais fácil de entender. Sintomas comuns da cetoacidose metabólica vai ser a desidratação, vômitos, poliúria, olha lá, aumento da urina, né? Respiração acidótica e alteração de sensório, tá? Os sintomas graves da cetoacidose metabólica vai ser a respiração de Kussmaul, né? E o hálito cetônico, né? O hálito cetônico é um hálito que ele tem um cheiro de álcool, né? Então ele é quase que um hálito de alcoólatra, assim, de bêbado, né? Aquele hálito de bebida, assim, né? Uma hipotensão arterial, né? E aí a importância da gente saber os valores de referência da pressão arterial, né? Dor abdominal, né? Então vai ser muito confundido com apendicite, pancreatite, e aí quando tu chega na unidade de saúde, é que vai te chegar o diagnóstico de cetoacidose metabólica, de acordo com os resultados dos exames, que estão ali embaixo pra gente poder falar um pouquinho, e vai se fechar o diagnóstico de diabetes, tá? Obnubilação, que é a queda do neurológico, e coma, certo? Os exames laboratoriais, então, ó, vai se fazer uma glicemia, né, o controle de glicemia, e aí vai ser endovenoso, não vai ser mais a glicemia capilar, porque a gente tá falando, vocês lembram de anatomia, quando a gente fala de artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, lembram? O trajeto, né? Como é que nós capilares, então, são os vasos sanguíneos que são bem fininhos e que estão fazendo aquela troca de artérias para veias, né? Arteríolas para vênulas, lembram? Então, os capilares são esses que a gente tem na ponta, que são muito vascularizados, não é? Então, os capilares, isso aqui é a glicemia capilar. Quando a gente chega aqui numa situação de internação hospitalar, vai ser coletado exame de sangue endovenoso. Aí a gente faz coleta de sangue para avaliar a glicemia, certo? Essa glicemia, numa cetoacidose metabólica, costuma estar acima de 300 miligramas por decilitro. Esse valor só faz sentido se eu sei o valor de referência, até 100. Glicosúria, glicose na urina, e cetonúria, cetonas na urina. A acidose metabólica, ela vai ser definida aí pela gasometria. Gasometria é quando a gente faz uma coleta de sangue de uma artéria, porque quando a gente faz uma punção venosa, a gente já chama assim, né? A gente está coletando sangue dos vasos das veias, né? Que são mais superficiais. As artérias são profundas, elas têm pulso, não é? Então vai ser uma gasometria. Gasometria é uma punção de artéria. Normalmente a gente faz aqui no pulso radial, né? Então é uma punção mais profunda, né? E aí é só o enfermeiro que está habilitado a fazer, tá? E aí ele faz essa coleta da gasometria para verificar pH e o bicarbonato sérico ali também, né? E também vai avaliar a cetonemia, tá? Para poder chegar no diagnóstico de cetoacidose metabólica. O tratamento, então, vai ser hidratação, porque tem que fazer uma expansão do volume intravascular, né? Ele desidratou demais. Reposição de insulina, correção nos distúrbios eletrolíticos, se perde muito, como tem uma poliúria, glicosúria, lembra? Aumento da urina com glicose na urina, ele perde muito eletrólitos, que são nutrientes, né? Então, tem que fazer uma correção, né? Colocar eletrólitos de novo na corrente sanguínea. Correção da acidose metabólica, administração de insulina, não reversível com ingestão de alimentos. Ele tá tão grave e tá tão alto o valor de
glicose circulante, lembram? Acima de 300 a glicemia, que não tem como a gente ficar compensando com alimentação, tá? Como a gente faz nos outros, tá? Análises frequentes com gasometria para assegurar a resolução da acidose metabólica, tá? Por isso que é um caso de UTI, ele tem que ter um autocontrole, tá? Outras complicações que acontecem são essas aqui, ó. Olha que horrorosas. Doenças cardiovasculares, doenças periféricas,